abraçando a Tua igreja, Pai. Ó Deus, abençoando o Senhor, como só o Senhor pode. Como o Senhor já tem falado conosco até aqui, continue falando. Abrimos nosso coração. Estamos atentos, Senhor, para a Tua voz, para aquilo que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 104. Salmo 104, do 19 em diante. Amém? Diz assim a palavra. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua casa, Pai. Nós já levantamos um altar de adoração ao Senhor, Pai. Entregamos o nosso louvor, Senhor. Pai, agora vamos receber a Tua palavra. Deus, que cada coração aqui, Senhor Deus, seja um terreno, Senhor Deus, arado, preparado, Senhor Deus, para receber a semente que é a Tua palavra. Deus, eu repreendo em nome de Jesus nessa noite todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que, Senhor Deus, toda distração, Pai, tudo aquilo que tenta atrapalhar que a Tua palavra chegue até o coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor possa falar com cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite, que para me trazer para os irmãos, é sobre o ritmo de Deus, sobre a gente andar no ritmo de Deus. E a gente leu aqui, né, que tudo tem o tempo certo, né? Deus fez a lua, fez tudo ali conforme as estações, fez o sol quando o horário de se pôr, depois vem a noite, e ali os leões vão caçar à noite, e depois o homem, né, todo mundo aqui sabe que ao acordar, a gente levanta e vai trabalhar. E assim Deus fez. E no final aí fala que quantas são as obras do Senhor, e que Ele fez todas com sabedoria. E diante dessa sabedoria, eu queria falar sobre o ritmo de Deus. O que é o ritmo de Deus? Mas para falar do ritmo de Deus, a gente vai entender um pouco sobre o ritmo. Como todo mundo participou do louvor, sabe que para o louvor fruir, além da presença de Deus, todos os instrumentos precisam estar no ritmo certo. As vozes precisam estar. E quando a gente canta um louvor e a gente tem que bater palmas, se às vezes alguém está batendo a palma descoordenado, ali perde o ritmo. Então sai fora do ritmo. E ritmo, então, é tudo que flui ou se move com uma movimentação regular durante alguma atividade. Então, por exemplo, enquanto a gente estava louvando, se a gente bater palmas, a gente precisa do ritmo. É também uma sequência harmônica de um fenômeno. O ritmo está inserido em tudo na nossa existência. Na música, se não tiver ritmo na melodia, é só barulho. Então, se a melodia for se a melodia não tiver ritmo, ela é só barulho. Assim como se eu mandar vocês bater palma agora aqui, sem instruir, cada um vai bater descoordenado. E a gente não vai ter um ritmo, a gente não vai ter uma ordenação ali. Então, o ritmo é isso. Então, tudo é barulho. E na nossa vida, a gente precisa de ritmo. Um outro exemplo que vocês vão entender também é quando vai ter que fazer uma massagem cardíaca. Se ali o enfermeiro ou o médico for fazer a massagem, não tiver um ritmo certo, ele não consegue fazer ali a pulsação necessária para o coração receber e voltar, e a pessoa voltar, né, no sentido ali da massagem. Então precisa de um ritmo para essa
gente precisa de ritmo em tudo. E chegando nesse contexto, a gente entende que toda a criação tem um ritmo. Toda a criação, assim como a gente leu, que quantas são as obras do Senhor. Então, tudo tem um ritmo. E aí, para a gente entender mais um pouquinho, as mulheres vão entender, os pais também, porque você acompanhou ali quando vai fazer o ultrassom. Quando a gente está grávida e o embrião está ali e a gente vai escutar o coraçãozinho tem um ritmo. Ele também bate num ritmo. Então, mais uma coisa que Deus mostra que Ele fez as coisas para ter ritmo. Outro exemplo é se vocês agora puxar o ar e respirar. Até a nossa respiração tem ritmo. Precisa de ritmo. Outro exemplo, se você piscar os olhos também não consegue piscar descoordenado. Você também tem um ritmo para piscar os olhos. Para caminhar e até no sono. Tudo precisa do ritmo. Então Deus, Ele controla tudo na nossa vida com um ritmo perfeito. Isso demonstra o caráter grandioso do nosso Deus. O caráter imutável do nosso Deus. E aí mais um exemplo. Todo mundo sabe a história da criação. A gente sabendo essa grandeza de Deus, quantas obras são do Senhor. Deus poderia ter criado o mundo em um dia, num estalar de dedos. Ele criava tudo, mas Ele quis ensinar que a gente tem que fazer as coisas por vez. E aí Ele foi, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e descansou. Deus criou tudo com um ritmo. Ele nos ensina isso, que não é nada apressadamente. Então, Deus fez tudo no ritmo certo. Então, Ele mostra isso para nós. E lá em Eclesiastes 3, se puder abrir, por favor. Eclesiastes 3:1 fala que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, tudo no tempo. Deus fez todas as coisas para ter um tempo. E tudo perfeito no tempo dele. E essa noite eu queria perguntar, assim como o Senhor ministrou no meu coração, fazendo essa pergunta: qual ritmo eu estou vivendo? Qual ritmo você está vivendo? Qual que é o ritmo que você tem aí andado nesse compasso aí? A nossa geração hoje, acho que todos sabem, vive numa geração que o ritmo é acelerado. Quanto mais acelerar, mais rápido for, melhor é. Na nossa geração. E Deus não criou isso. É uma geração que quer fazer o que quer e faz o que quer. Não busca nem um pouco desse entendimento de fazer as coisas no tempo de Deus. E aí a gente entende, prefere relacionar isso com a parte da medicina. Acho que a maioria sabe o que é arritmia. Então vamos entender levando para esse sentido. Vou ler o significado aqui. Arritmia é um batimento cardíaco irregular. Ela pode ser por frequência rápida, que é a taquicardia, ou se não lenta, que é bradicardia, ou porque um ritmo é desequilibrado. Então a nossa geração tem vivido uma arritmia. Uma arritmia porque vive com irregular. Não tem ali uma constante. Ela está acelerada, cada vez mais acelerada. Quanto mais acelerar, quanto mais fazer, melhor. Essa é a nossa geração. E quando o coração, alguns vão identificar, mas quando o coração, ele acelera e diminui, a gente começa a ter palpitação, a gente começa a suar frio, a gente começa a ter a sensação de que vai desmaiar. Quem tem crise de ansiedade sabe muito bem do que eu estou falando. E é isso que a nossa geração tem vivido. Uma arritmia, um ritmo desenfreado, sem saber
sobe e se desce. Um ritmo sem ter a condição de que Deus leva. E essa geração é uma geração ansiosa. A nossa geração tem sido uma geração ansiosa. Para entender mais bem aí, todo mundo aqui deve usar o WhatsApp, tem alguns áudios que a pessoa fala lentamente. O que você faz? 2, aperta no 2. Nem é 1,25, é 2. Isso é o que tem feito conosco. E aí não fica só aí. Às vezes num vídeo no YouTube, que tem a opção agora também, tudo para nos acelerar. E a gente viver essa arritmia, esse aceleramento. Então nós temos essa geração ansiosa. Se você pesquisar na internet, a Organização Mundial de Saúde falou que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. Cerca de 9,3% da população é diagnosticada com ansiedade. 9,3%. E a nossa geração, nós precisamos entender que nós precisamos entrar no ritmo de Deus. Deus nos criou para andar no ritmo dele e não no ritmo lá de fora. E quando a gente está nesse desenfreamento, nessa arritmia, duas coisas acontecem com a gente. Tem várias outras, mas preferi relatar essas duas coisas, que é o que tem mais acontecido. Que quando a gente, aquilo que está determinando o nosso ritmo é o Deus da nossa vida. Então, se é o Deus da nossa vida, se aquilo que está nos levando a andar nesse ritmo está se tornando um Deus, e é Deus com letra minúscula, isso te faz idolatrar aquilo que você está fazendo. Então, aquilo que quando você não está andando no ritmo de Deus, aquilo que está ganhando a sua atenção é o seu Deus. Então, pense aí nessa noite, o que tem ganhado a sua atenção? E 2 exemplos aqui. Hoje a gente tem aí 2 idolatrias bombando. A primeira é a idolatria da performance. O que é a idolatria da performance? A gente tem que parecer bom e a gente tem que parecer úteis. Eu preciso parecer bom, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser produtivo. Senão eu não sou bom e eu não sou útil. Isso é o que acontece com a idolatria da performance. E uma idolatria também que tem vencido aí o coração da nossa geração é a idolatria do consumismo. Então, se eu não tenho aquela roupa, para mim não está bom. Eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquilo, eu preciso desse emprego, eu preciso disso. E você sempre está precisando e nunca está satisfeito. Isso é outra idolatria. Então a gente começa a colocar outras coisas e isso torna o ritmo da nossa vida. E aí a gente sai fora do ritmo de Deus. E Deus não nos chamou para isso. Quando a gente vive essas 2 idolatrias, só essas para exemplificar, da performance e do consumismo, que é isso que toma o nosso coração, a gente começa a ficar insatisfeito. Então, se eu tenho essa roupa, eu estou insatisfeita com essa roupa, porque eu queria aquela outra. Se eu tenho esse carro, não está bom. O carro está andando, mas não está bom, porque eu queria aquele outro carro. Às vezes começa tanto que aquilo na sua vida não está. Você não está satisfeito com mais nada, porque você queria aquela outra coisa. E aí a gente entra na vida de Jesus. Aí você vai falar, mas o mundo está assim. Realmente está assim, está acelerando. Mas Jesus foi uma pessoa ocupada. Se a gente vê a história dele, ele teve que cumprir o ministério dele em 3 anos. Então ele tinha que fazer várias coisas. Ele tinha que pregar, ele tinha que curar. E ele soube administrar o tempo dele. Ele sabia a hora de ir num casamento, a hora de curar alguém, sabia a hora de descansar, sabia a hora de ir ao monte orar, ele sabia a hora de estar no barco dormindo. Jesus sabia administrar, porque ele andava no ritmo de Deus. O que Jesus nos ensina é que a gente precisa andar no ritmo de Deus. Quando ele fala, vinde a mim, ele está falando, venha andar no ritmo de Deus. Ande no ritmo de Deus. Então, Jesus não tinha essa insatisfação que a gente tem, que ele estava satisfeito em Deus. Ele estava satisfeito no Pai. E é isso que nós precisamos estar, satisfeitos no Pai. A nossa
nossa desculpa hoje é que, se você parar, você já deve ter perguntado isso para alguém e a pessoa deve ter respondido isso para você. E várias vezes eu já respondi. Aí a pergunta, como você está? Você sumiu? Não, nós estamos numa correria danada, não tem tempo para nada, não tem tempo, não tem tempo. Isso é o ritmo do mundo, o ritmo acelerado, o ritmo 2 lá do WhatsApp lá, ó. É isso que esse mundo tem feito com a gente. Um ritmo acelerado. E essa aceleração nos causa ansiedade. A ansiedade nos leva à depressão. E aí vai causando doenças na nossa alma. Porque a gente quer viver acelerado. A doença da pressa. Então, o mundo tem posto insatisfação, tem posto urgência, como se a gente sempre precisasse de mais. O que você tem não está bom. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E tudo isso nos leva a compreender esse mundo que a gente tem vivido aí, né? Então, um mundo de que eu preciso ganhar o mundo inteiro, mesmo que custe a minha alma. E eu te pergunto essa noite, que ritmo você tem vivido? Um ritmo acelerado, onde você tem colocado a sua alma a preço nesse ritmo? Ou você tem vivido descansado, satisfeito em Cristo? Como que você tem vivido nessa noite? E a igreja, ela é a guardiã do ritmo de Deus. A igreja tem esse papel. Só que se nós que estivermos aqui começarmos a viver lá fora, em vez de viver aquilo que o Senhor nos ensina, a gente começa a não mostrar para aqueles que estão lá fora o que precisa viver. Então nós precisamos guardar o ritmo de Deus. Precisamos viver contra a cultura. Contra essa cultura de aceleramento. Essa estratégia do inimigo. É uma estratégia do diabo de fazer com que a gente acelere. E aí a gente perde a nossa alma. O problema nunca vai ser se a pessoa está fria ou se ela está quente. Deus deixou isso muito claro. O problema é quando a gente está morno. E o que é estar morno? É quando você está aqui, estou até aqui, mas eu estou pensando naquilo lá fora. Eu não consigo discernir se eu quero isso aqui, a presença de Deus, ou se eu quero o que está lá fora. E aí eu começo a viver nesse jogo de cintura. Não sei se eu fico, se eu vou, se eu fico, se eu vou. E fico nessa mornidão. E Deus não se agrada disso. O frio e o quente, para ele não já tem um destino. Mas o morno, ele não se agrada. Então a gente precisa sair do estado de mornidão. Precisamos sair do estado de querer somente as coisas lá de fora. E não querer, mais do que tudo, a presença de Deus. Nós precisamos mudar isso. E declarar que nós não somos máquinas. Nós temos aprendido aí, e isso é uma das coisas mais lindas do 30 Semanas, que restaura a nossa identidade como filhos. Porque quando a gente entende que somos filhos amados de Deus, nós entendemos que nós não somos máquinas, que nós não somos robôs. Nós somos filhos amados. E quando a gente vive essa identidade, a gente começa a viver satisfeito em Cristo. Então, como que você está nessa noite? Como que tem sido os seus dias? Dias lotados, dias que você não tem tempo para nada? Você não consegue nem respirar? Como que você tem vivido? Quando Deus ministrou sobre isso no meu coração, eu tinha ido arrumar meu cabelo e eu estava sentada esperando e tinha uma menina do meu lado. A menina chegou e ela estava com o celular na mão, mexendo. E estava. Aí a moça chamou ela para ir lavar o cabelo. Eu achei que ela desligaria o celular. Mas não, ela conseguiu, não sei de que forma, ficar com a cabeça lá, sendo ensaboada e com o celular na mão. E aquilo me incomodou tanto, me deu uma agonia, me deu vontade, sinceramente, vontade de ir lá pegar o celular da mão dela. Porque ela não parava, ela não conseguia concentrar nem com o que estava falando com ela. E é isso que a nossa geração tem vivido. Uma geração que eu estou aqui, mas o meu celular está na minha mão. Eu estou tendo tempo com meu filho, mas o celular está na minha mão. Eu estou na mesa do café e o celular está na minha mão. E isso tem acontecido. A gente não tem tempo, porque está ali, todo momento. Chega uma mensagem, chega alguém ligando. A Silvana deu um livro pro Guilherme ler, e eu achei muito interessante, porque falava sobre família do pastor Jeremias. E o primeiro capítulo, no segundo capítulo tem bem lá, enorme assim.
fala que na mesa que a gente senta, né, de refeições, e é um lugar para diálogo, é um lugar de se resolver conflitos, de se dialogar. Esse é o lugar da mesa. A mesa serve para isso. E aí embaixo fala assim: não leve tablet, não deixe a televisão ligada, não deixe o celular na mesa. Não atenda uma ligação nesse momento que você está com a sua família. Isso aí é muito sério, irmãos, porque está tomando o nosso tempo. Eu sei que às vezes a gente tem os compromissos, mas a gente precisa começar a nos regrar. Regrar daquilo que tem nos consumido, dessas performances desse mundo. A gente precisa nos regrar. A gente precisa nos levantar contra isso. E o que Satanás mais quer é roubar o seu tempo com Deus. E o que ele mais consegue é através disso aqui. Que a gente fica horas e horas e não vê o tempo passar. Se você não sabe, os algoritmos são feitos para isso. Pesquisa na internet se o filho de quem criou o Facebook, o Instagram, se ele deixa o filho dele. Ele não deixa, porque ele sabe que isso aqui é viciante. Isso aqui é uma coisa, serve, obviamente, não estou falando que, o celular do diabo. Não entenda isso. Estou falando que a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente está usando. Porque senão a gente nos perde quem está do nosso lado. E principalmente a comunhão com Deus. Então a gente precisa entender que esse mundo está fazendo a gente ficar sem paz. E quem pode nos dar a verdadeira paz? Jesus, porque Ele é a paz. E a gente precisa entender que somente através do sangue de Jesus a gente tem a verdadeira paz. Somente através de Jesus. E se, em nome de Jesus, se você está vivendo ansioso, nessa noite o sangue de Jesus pode te curar. O sangue de Jesus pode te libertar disso. E eu queria resumir em duas coisas. Primeira coisa, arritmia relacionado com complexidade. E o que é complexidade? É quando eu preciso de muitas coisas para ser feliz. Então eu preciso de estar casado para estar feliz. Então os solteiros aí, se não está casado, então não está feliz. Eu preciso ter tal valor no banco, porque senão eu não estou feliz. Eu preciso ter aquela roupa, porque senão eu não estou feliz. Eu preciso que pregue aquilo lá, porque senão eu não estou feliz. E aí a gente começa a viver assim. Então essa complexidade é relacionada com a arritmia. E o contrário disso, que é o ritmo de Deus, a gente relaciona com simplicidade. E não é simplicidade no fato de você não ter nada. Então agora eu não posso ter nada. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. É a simplicidade de você ter liberdade para poder precisar apenas de uma coisa para ser feliz. E isso se chama presença de Deus. Se você entender que você só precisa do Senhor para ser feliz, nada das outras coisas te chama atenção. Você começa a estar satisfeito somente nele. E a palavra dele fala que a gente precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele já nos dá a instrução. O que vocês vão buscar? O reino de Deus. As outras coisas vão vir consequentemente quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Então Jesus ele nos ensina isso, que a única coisa que ele buscava era agradar o Pai. E é o que nós devemos fazer. Numa geração com alta performance, numa geração consumista, nós precisamos buscar agradar a Deus. E queria que você guardasse essas coisas. Eu vou falar alguns pontos para você guerrear contra essa arritmia, guerrear contra essa cultura que o mundo tem nos colocado. Abra sua Bíblia em João 15. João, capítulo 15, no verso 4. A palavra de Deus fala assim, Jesus falando, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Primeiro passo, guerreie pela sua devoção a Deus. Lute pela sua busca a Deus. Se
você está vendo que qualquer coisa está tomando o seu tempo com Deus, repense em como você tem vivido, qual ritmo você tem vivido. Permanecer é ficar focado em Jesus como a fonte. Ele está falando, permaneçam em mim, que é Ele vai permanecer em nós. Então nós precisamos permanecer para poder Jesus ser a nossa fonte, a fonte que nos alimenta. E permanecer é entender que tudo que a gente precisa está nele, está em Jesus. Então eu preciso guerrear pela devoção a Deus. Tudo que o diabo quer é tentar te arrancar da presença de Deus. E quando ele não consegue te destruir, ele começa a fazer o quê? Te distrair. Ele começa a mandar distrações para a sua vida. Então pense aí, o que tem te distraído de estar plenamente satisfeito em Cristo? Enraizado, permanecido nele. O que tem te distraído, tem tirado a sua atenção? Ele sempre vai querer te afastar de Deus. Ele sempre vai querer te tirar do caminho. E na pressa, o inimigo tenta nos desconectar da presença. O inimigo tenta nos tirar da presença de Deus. E quando ele nos tira, ele nos empurra para um ritmo que desgasta a nossa alma e engana o nosso coração. É isso que ele faz. Ele nos tira da presença e isso causa um desgaste para a nossa alma e para o nosso coração. Então, nessa noite, a gente precisa se voltar para a presença de Deus. Um exemplo muito claro de quem soube não se distrair e permanecer devoto a Deus foi Daniel. Daniel, quando ali mandaram ele, que ele tinha que... Abra sua Bíblia aí, Daniel 6:10. Daniel 6:10 fala assim, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Então a gente sabe depois que ele é lançado na cova, e o que Deus faz? Protege Daniel. Então sabe por que vem a luta sobre a sua vida às vezes e você não consegue passar por essa luta, você tem dificuldade, você se sente fraco? Porque você não estava... Olha o que a Bíblia fala. Ele fez o que estava acostumado a fazer. A gente, quando vem um problema, a gente corre de Deus. A gente corre ao contrário, direção contrária. A gente perde a nossa devoção porque a gente acha que o problema é muito grande, que a situação que a gente está passando é muito... não, Deus não consegue. E começa a buscar outros recursos. E aí você mostra que você não está satisfeito nele. A gente precisa entender que a nossa devoção deve estar em primeiro lugar. A nossa devoção deve ser a nossa prioridade, permanecer em Jesus, para que quando venha a luta, venha qualquer outra situação, eu estou forte, eu estou preparado. E assim como Daniel, eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer. Eu costumava fazer. Então Daniel fez simplesmente aquilo que ele tinha prazer. E aí ele vai para a luta. Ele vai para a cova daqueles leões. E nenhum leão toca nele. E quantas das vezes você tem enfrentado leões na sua vida e não tem resistido? Porque você não tem sido devoto a Deus. Você não tem lutado pela presença de Deus na sua vida. O diabo lança a flecha e você cai. Então guerreie pela sua devoção. Mantenha-se permanecida em Cristo. Se volte para a presença. Segundo ponto, guerreie pela sua insatisfação. Lá em João 4:13-14, fala que Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Guerreie pela sua insatisfação. O único que pode satisfazer a nossa alma é Jesus. É Ele que tem essa fonte que jorra para a vida eterna. É Ele. E toda vez que o que causa e mantém o pecado é a gente buscar satisfação em qualquer outra fonte, senão em Deus.
Então, por isso que a gente não consegue vencer aquele pecado de estimação, porque a gente busca em outras fontes. Porque a gente busca em outras fontes. Mas quando a gente vai na fonte verdadeira, que é Jesus, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos, assim como nós temos falado. Quando a gente inicia ali a roda do 30, a gente fala, eu estou vencendo. Porque em Jesus a gente está vencendo. Com Jesus a gente vence. Então guerreie contra a sua insatisfação, sobre aquilo que você acha que está faltando na sua vida. Pense que Jesus pode te dar tudo, porque Ele é o tudo que nós precisamos. E como que eu posso fazer isso? Praticando a gratidão. Sabe o que acontece? Que a gente é tão insatisfeito que a gente começa a olhar para aquilo que a gente não tem. E aí a gente não olha para aquilo que o Senhor já nos tem dado. Olha para você aí mesmo agora. Você tem a sua roupa que você está vestindo. Você vai chegar na sua casa, você vai ter o que comer. E se às vezes é só um pão, glória a Deus pelo pão. Sabe por quê? Porque a gente não é grato por aquilo que o Senhor está nos dando. Aí a gente olha o do outro, mas fulano está comendo isso, fulano está vestindo assim. Irmão, seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Quantas pessoas precisavam, estava dando glória a Deus pelo aquilo que você tem. E você está aí ingrato. Ingratidão. Então a gente, para poder vencer a insatisfação, a gente precisa praticar a gratidão. E mais ainda, às vezes a gente está falando aqui, eu estou citando exemplos materiais, mas quando vir esse sintoma de insatisfação na sua vida, olha para o lado, olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha para o seu marido, olha para os seus filhos, olha para quem está do seu lado e seja grato pelas essas pessoas. Olha para os seus irmãos, a comunhão, seja grato. Nós vencemos a insatisfação sendo grato por aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, para você vencer, enquanto você tiver, é muito interessante que no curso Satisfação o pastor falou sobre isso, que enquanto você estiver olhando para o ponto de escassez, você não é grato pelas outras coisas. Você está focado só naquilo ali e você esquece tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque você está pensando só na escassez, só naquele pontinho, só naquele problema que você tem. E está perdendo a abundância que Deus pode te dar. Quando você começa a agradecer. O Senhor gosta de pessoas gratas, que são gratas por aquilo que Ele já tem nos dado. Então seja grato, faça guerra contra esse vazio de insatisfação, de que você precisa, de que se você não tem isso, você não está feliz. Seja feliz em Jesus. Outro ponto, guerreie pelo seu descanso. Lembra do acelerar? Arritmia? O mundo está fazendo isso. A gente sabe que a nossa economia está de mal a pior. E isso já é estratégia do inimigo. Para fazer que um salário mínimo, se a gente fazer as contas e pôr no papel, não dá. Não tem como dar para uma família. E aí o que o pai de família tem que fazer? Se matar de trabalhar. Sabe onde aconteceu isso? Lá no Egito. Faraó, quando viu que o povo ia adorar a Deus, que Deus estava chamando o povo para adorar ele começou a mandar o povo a trabalhar mais. A trabalhar mais, trabalhe mais, trabalhe mais. Por quê? Quanto mais está trabalhando, menos tempo tem para adorar a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que tem tomado o seu tempo. Cuidado com aquilo que está te tirando da presença de Deus. Que está te colocando num lugar de insatisfação pela presença de Deus. Que não te dá o prazer de descansar. Porque o Senhor nos ensinou 7 dias, no 7º descansou. É preciso parar. É preciso descansar. Não é descansar eu vou fazer outra coisa. Não, é descansar. Se a gente está nesse mundo turbulento, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Se a gente não nos desligar desse mundo por um momento e descansar, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque aquele momento você está ali, está todas as outras coisas e você não consegue se concentrar. Então pare, descanse, tenha tempo com a sua família. Hoje é culto da família. Sente na mesa, deixe o seu celular lá no guarda-roupa escondido e sente na mesa, tenha prazer com os seus. Se tocar, que toque. Se tiver alguém morrendo, vai lá na porta te chamar, mas tenha o tempo de descanso. Aceite isso sobre a sua vida, porque isso é do Senhor. O descanso foi o Senhor que fez. Se Ele não fizesse, se Ele não achasse que isso era necessário, Ele não tinha colocado. Ele não tinha feito 7 dias e descansado.
você precisa, porque senão sua mente vai pirar. Aí você dá ansiedade, aí você dá depressão, aí você está mal. Por quê? Porque você não priorizou aquilo que era certo. Você deixou esse mundo te encher. Então descanse, pare para descansar. A gente precisa ter tempo com a família, precisa ter tempo para ter comunhão com os irmãos da igreja. A gente precisa disso. E quantas coisas a gente vai deixando entrar e a gente não para. E o quarto ponto, guerreie contra o consumismo e com a auto-performance. Pare para se perguntar, por que eu estou comprando isso? Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Isso está me fazendo falta? Não? Então não compre, irmãos, porque senão você fica endividado. E aí, óbvio que não vai dar. É óbvio que nunca vai dar. E aí você está insatisfeito, porque você acha que o seu salário não dá e você está comprando, porque você está comprando o que não precisa. Dê prioridade. Vença esse consumismo. Muita coisa que a gente compra, se você for pesquisar, que nos induz a ser comprado, é porque tem várias histórias atrás, escravidão envolvida nessas coisas aí que está nos empurrando. Então preste atenção, busque o entendimento, busque sabedoria do alto para o Senhor mostrar para nós aquilo que é preciso mesmo. E sabe quando a gente vence esse consumismo? Sendo generoso. Abre o seu guarda-roupa lá, deve estar soltando roupa para fora. Doe, mas não é para você doar o que está rasgado. Doe o que precisa. Vem frio aí, ó. Olha as famílias que precisam. Doe uma roupa que você não está precisando, que você não usa faz tempo. Doe, doe e doe. O nosso Deus, Ele é doador, porque Ele deu o seu Filho. Então, doe aquilo que você não usa. Doe e seja generoso. O que a gente vence, a generosidade, ela cura o coração consumista. Então, a generosidade, ela cura o coração que consome demais. O outro ponto, guerreie contra o ativismo. Pare, respire e coloque limite. Não queira ser essa pessoa, eu tenho que fazer, quanto mais eu faço, melhor eu sou. Pare. Sabe por quê? Lembra lá, né? Quando o diabo, ele não consegue te destruir, ele te distrai. Aí ele te tira da presença. Aí agora é outro ponto. Guarda isso nessa mente. Quando o diabo não pode te parar, sabe o que ele faz? Ele te acelera. Ele te dá gás. Vai, faz mais. Faz isso mesmo. Você está certo, você está conseguindo. Faça isso mesmo. E ele te dá esse gás. E você cai igual um patinho na lagoa. E vai fazendo, e vai fazendo. Aí daí a presença de Deus já está lá. Então, guerreie contra o ativismo. Pare, respire e coloque limite. Às vezes você está tão cansado, sobrecarregado, porque você está fazendo o que Deus não mandou você fazer. Às vezes você está cansado, sobrecarregado, porque você está fazendo o que Deus não mandou fazer. Então, viva no ritmo de Deus. Não abandone. Não é para você abandonar o seu trabalho, não é abandonar a igreja, não é para abandonar a sua família. Não é negar os desafios que a gente vive, mas é você alinhar o seu coração com Deus. No ritmo de Deus. É você alinhar o seu coração com o Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus. Quando Davi vai levar a Arca da Aliança, fala que ele dava 6 passos, que o pessoal tinha que dar 6 passos para carregar a arca. Então precisava de um ritmo para carregar a arca. Então a gente precisa do ritmo para carregar a presença de Deus. E Mateus 3,16 fala sobre quando Jesus foi batizado. E dá um exemplo do Espírito de Deus. Fala assim, que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então vamos imaginar a presença de Deus como uma pomba. Assim como foi falado aqui. E lembra que para você andar na presença de Deus, você precisa de um ritmo certo. Então imagine que você que nasceu de novo, você recebeu essa pomba e ela está no seu ombro. Então você está carregando essa pomba. Se eu correr com essa pomba, vai dar certo? Não, porque ela vai voar. Entendeu? O ritmo de Deus
precisa ser no ritmo de Deus. Eu preciso saber andar no ritmo de Deus, porque senão a presença de Deus, que é estou dando um exemplo, que seja essa pomba no nosso ombro, se eu começo a andar acelerado, correndo, essa pomba voa, e a presença de Deus voa, se afasta de você, e aí você começa a entrar naquele estado, de todas as coisas que a gente viu essa noite. Então, para você carregar a presença de Deus, você precisa andar no ritmo certo. Então, imagine essa presença no seu ombro, em que você tem que andar devagar, sendo orientado. O Espírito Santo, que é o exemplo da pomba, que é a presença de Deus, depois que a gente nasce de novo, que a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, nós estamos com Ele aqui. Então, Ele nos indica como a gente vai andar. Devagar, no ritmo de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa enviada por Deus para nos ajudar a dirigir a nossa vida. Então, não é você que dirige o seu carro. É o Espírito de Deus. É Jesus que dirige o seu carro. E esse Espírito também nos capacita. Então, ele te ajuda nas suas situações diárias. Ele também nos enche cada vez mais da presença. Quando eu busco o Senhor, quando eu penso lá no primeiro ponto, que a minha devoção tem que estar alinhada. E Ele também nos satisfaz. Por quê? Porque eu não saí do ritmo. Eu estou andando com, lembra aí da pomba, no meu ombro, no ritmo certo. Então eu estou satisfeito, eu estou cheio da presença, eu estou capacitado para enfrentar qualquer desafio que vier. E o Senhor está dirigindo a minha vida. É isso que nós precisamos. Então nós precisamos andar no ritmo de Deus. Amém? Se coloque de pé. Às vezes você conseguiu identificar que você não tem andado no ritmo de Deus. Se eu perguntar aqui, não vou fazer isso, mas vai negar quem falar que não. Todos nós, em algum momento, vivemos acelerado. Em alguma situação nos acelera. Mas o Senhor, nessa noite, está nos chamando para viver no ritmo dEle. Andar no compasso do Senhor. Então, se você às vezes se identificou com isso, eu te convido a orar nessa noite. Para que você seja liberto de todo o consumismo, de toda a performance, de todo ativismo. E principalmente para que você consiga lutar, guerrear pela presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai. Deus, o Senhor nessa noite nos ensinou, Pai, que nós precisamos andar no Seu ritmo. Andar no ritmo certo, Senhor, no ritmo da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, essa geração ansiosa que tem nos feito ser ansiosos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Que nós não venhamos perder a Tua presença. Que nós venhamos, Senhor Deus, estar conectados com o Senhor. Não venhamos perder a conexão, Senhor. Para que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, Senhor, seja para desagradar o Seu coração. Mas que nós venhamos estar alinhados com o Senhor, andando nesse ritmo certo. Oh Deus, livre de toda performance, de todo ativismo, de todo consumismo. E também, Senhor Deus, descansar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, quero fazer 3 convites nessa noite. Se você, nessa noite, se identificou que esse mundo tem te acelerado mesmo, que você tem vivido essa vida de não paro para nada, eu tenho que fazer. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E é com fé nessa noite. Com fé de que toda essa ansiedade, tudo isso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, tudo isso que o Senhor tem impulsionado, de que a gente precisa viver no ritmo dEle, conectado com Ele. Você possa declarar nessa noite: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Assim como a Bíblia fala que Abraão, todos aqueles homens, eles andaram com Deus, ninguém correu. Nós também queremos andar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, essas vidas, Senhor, que colocaram, Senhor Deus, a mão no coração. E muitas das vezes esse coração está acelerado. Esse coração, Senhor, tem enfrentado, Senhor Deus, todas essas batalhas, Senhor. Tem andado no ritmo do mundo, no ritmo acelerado daí de fora. Que não tem conseguido parar, que tem sido consumista, Senhor.
Oh, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu declaro pelo poder do Teu sangue, que o Senhor cure toda ansiedade, cure toda depressão colocada por essas coisas que vêm para preencher o Teu lugar, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que seja um passo de fé, para que possa, Senhor Deus, andar em devoção com o Senhor, Pai. Andar mais perto do Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, cure essas vidas, Senhor. Cure, Senhor Deus, as nossas vidas de todo ritmo desenfreado, de todo ritmo, Pai, acelerado, que não anda com o compasso que o Senhor nos ensina a andar. Oh, Deus, em nome de Jesus, guarda essas vidas. E o outro convite nessa noite é para você, que às vezes perdeu aonde você perdeu o ritmo. Você não sabe onde você perdeu o ritmo e você saiu desse compasso. Que você coloque também a mão no seu coração. Porque muitas das vezes a gente estava conectado com o Senhor e veio uma situação, essa situação nos fez sair do ritmo. E às vezes você não tem conseguido lidar com essa situação. Às vezes um problema que você tem enfrentado. E mais ainda, às vezes você tem sido uma pessoa que não tem vivido satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muitas das vezes, Senhor, o inimigo quer colocar nas nossas vidas, Pai, uma insatisfação, Pai. Oh Deus, aquilo que vem sobre nós, para que faz, Senhor Deus, com que nós não estejamos satisfeitos com a Tua presença. Eu repreendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo espírito consumista. Oh, Senhor Deus, todo espírito de idolatria, Senhor Deus, de performance, Senhor Deus, de consumismo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar, Senhor Deus, conectados com o Senhor. E, Senhor, mostra aqui para cada um dos meus irmãos, Senhor, para nós nessa noite, aonde nós perdemos o ritmo, aonde nós nos desalinhamos da Tua vontade. Oh, Senhor, se tem irmãos aqui que têm enfrentado lutas, Senhor, e esses problemas têm parecido que estão tão gigantes que eles não conseguem enxergar o Senhor. Que em nome de Jesus a Tua presença invada essas vidas nessa noite, Senhor. Invada esses corações, Senhor. Porque somente a Tua presença pode nos satisfazer, Deus. Oh, Pai, invada, Senhor. Em nome de Jesus, faça essa declaração com fé nessa noite, irmãos. Para que você sinta a presença de Deus. Porque às vezes tem tanto tempo que você não sente. Às vezes foi lá quando você se converteu. E você acha que está satisfeito. Fala aí para Deus. Deus, eu quero experiências novas. Eu quero sentir, eu quero estar satisfeito. Eu quero me posicionar. Eu quero guerrear contra essa cultura desse mundo. Eu quero ser um filho amado e viver como filho, não como órfão. Oh, Deus, em nome de Jesus. Encha, Senhor Deus, essas vidas com a Tua presença. Oh Deus, que nada, Senhor, que nós venhamos, Senhor Deus, entender que nada possa nos tirar da Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus. E se você está aqui essa noite e você ainda não declarou que você aceita Jesus como seu único Salvador, que às vezes eu falei sobre essa questão de eu nascer de novo, eu ter Jesus, e eu ainda não entendi isso. Se você não entendeu, mas nessa noite você quer que Jesus entre na sua vida, que você coloque a mão no seu coração nessa noite e aceite Jesus, aceite Ele como Salvador, como que aquele que morreu na cruz por você. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, aqueles, Senhor Deus, que ainda não te conhecem, Senhor, que possam, Senhor Deus, nessa noite declarar: Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Eu aceito, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. E eu quero estar satisfeito em Ti, Pai. Me ajude, Senhor, a viver como filho. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Agora todos nós, irmãos, vamos colocar a mão no nosso coração. E vamos orar. Ora aí no seu lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Esse mundo, Senhor, tem lançado flechas contra nós. E essas flechas, Senhor Deus, são essas arritmias, Senhor Deus, para que nós venhamos nos acelerar. Para que nós não venhamos ter tempo para o Senhor. E quando eu falo tempo, é o tempo a sós com Deus. A gente se vê tão abarrotado
tão cheio de coisas para fazer, que o tempo com o Senhor tem ficado de lado. Deus, em nome de Jesus, nos ajude nessa noite como igreja, porque nós somos os guardiãos. Cada um aqui tem o poder de guardar o ritmo do Senhor, de mostrar para quem está lá fora qual é o ritmo do Senhor. Alinhe, Deus, o nosso coração nessa noite com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, a partir dessa noite, viver uma vida no ritmo do Senhor. E que nós não venhamos, Senhor, deixar que a Tua presença voe de nós, mas que nós venhamos guerrear